Você já se perguntou quais palavras têm o poder de abalar o reino das trevas? A Bíblia é mais do que um livro, ela é uma verdadeira espada espiritual. Existem versículos tão poderosos que não apenas confortam e fortalecem os fiéis, mas também aterrorizam os demônios. Sim, o mal treme diante do poder contido na palavra de Deus. Hoje, vamos mergulhar nas Escrituras e descobrir 6 versículos que são armas espirituais poderosas, capazes de fazer o inimigo recuar. Se você quer entender como essas palavras podem transformar sua vida e ser um verdadeiro escudo contra ataques espirituais, assista até o final. Prepare seu coração, abra sua Bíblia e venha comigo explorar essas verdades eternas que deixam os demônios sem saída. Vamos começar com um dos versículos mais impactantes, que nos lembra que quem resiste ao diabo, ele foge. Curioso. Fique comigo porque o que vem a seguir vai fortalecer sua alma e equipar você para vencer qualquer tempestade espiritual. 1. Hoje vamos explorar uma das passagens mais poderosas da Bíblia, encontrada em Tiago 4, 7. Esse versículo simples, mas extremamente profundo, nos ensina 2 passos fundamentais para vencer o mal: sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. Vamos desvendar o significado por trás dessas palavras e como aplicá-las em nossas vidas diárias para viver em vitória espiritual. Tiago, ao escrever este versículo, estava instruindo a igreja sobre como viver de forma alinhada à vontade de Deus. A primeira parte do versículo, sujeitai-vos, pois, a Deus, nos chama à submissão total. Mas o que significa se sujeitar a Deus? É reconhecer que Ele é soberano, que sua vontade é perfeita, e que dependemos completamente dele. Submeter-se a Deus é abandonar o orgulho e as tentativas de controlar tudo com nossas próprias forças. É confiar nele, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas. Quando você se sujeita a Deus, está declarando que Ele é o centro da sua vida, o comandante do seu barco. Essa atitude cria um escudo espiritual ao seu redor, pois você está debaixo da autoridade divina, onde o inimigo não pode prevalecer. Agora, vamos para a segunda parte: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Perceba que a Bíblia não diz para negociar com o diabo, dialogar ou ceder. Ela é clara: e resista. Resistir ao diabo é um ato ativo. Significa rejeitar suas tentações, mentiras e armadilhas. Isso exige discernimento espiritual, oração e, claro, conhecimento da palavra de Deus. A força para resistir não vem de nós mesmos, mas da presença de Deus em nossas vidas. É por isso que a submissão a Deus é o primeiro passo. Quando estamos sujeitos a Deus, o Espírito Santo nos dá o poder para dizer não ao pecado e às estratégias do mal. E o que acontece quando resistimos ao diabo? Ele foge. Sim, foge. Porque ele não pode prevalecer diante de alguém que está protegido pela autoridade divina. Tiago 4, 7 é uma promessa: quando você se rende a Deus e enfrenta o mal com a armadura espiritual, o inimigo não tem outra escolha senão recuar. Mas como podemos aplicar isso no dia a dia? Comece o dia se rendendo a Deus. Ore e declare que você confia plenamente na sua direção e proteção. Esteja atento às tentações. Reconheça as estratégias do inimigo e escolha o caminho de Deus. Fortaleça-se com a palavra. Conheça as Escrituras para combater as mentiras do inimigo com a verdade. Busque apoio espiritual, caminhe com outras pessoas de fé que possam orar e lutar ao seu lado. Tiago 4, 7 é mais do que um versículo, é um guia prático para a vitória espiritual. Submeter-se a Deus e resistir ao diabo são ações que demonstram nossa fé em ação. E o resultado? O diabo foge, e você vive em liberdade espiritual. 2. Prepare-se para uma das mensagens mais poderosas da Bíblia sobre como enfrentar as forças do mal. Em Efésios 6, 11, o apóstolo Paulo nos dá uma instrução crucial: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Mas o que Paulo quis dizer ao nos instruir a vestir essa armadura espiritual? Vamos explorar profundamente o significado deste versículo e como ele se aplica à nossa vida diária. Paulo começa com um comando: e revesti-vos. Isso não é uma sugestão, mas uma ordem direta para que estejamos equipados e prontos.
Ele usa a imagem de uma armadura, algo usado pelos soldados romanos, para ilustrar como devemos nos preparar espiritualmente. Assim como um soldado nunca entra em batalha sem sua armadura, nós, como cristãos, nunca devemos enfrentar os desafios da vida sem a proteção de Deus. A armadura de Deus não é física, ela é espiritual. E por que precisamos dela? Porque enfrentamos um inimigo astuto e perigoso, o diabo. Paulo nos alerta sobre as ciladas do diabo. Ele é um estrategista, mestre em enganar, dividir e destruir. Suas ciladas podem vir de várias formas, em tentações, dúvidas, medos e até mesmo distrações sutis que nos afastam de Deus. Sem a armadura de Deus, somos vulneráveis a essas armadilhas. Mas com ela, estamos equipados para resistir e vencer. Agora, você pode estar se perguntando, o que exatamente é essa armadura? Paulo explica isso nos versículos seguintes de Efésios 6, mas aqui vai um resumo. O cinto da verdade. A verdade de Deus nos mantém firmes e seguros contra as mentiras do inimigo. A couraça da justiça. Representa viver em retidão, protegendo nosso coração das acusações e culpas. Os calçados da prontidão. Nos prepara para levar a mensagem do Evangelho, firmes em nossa missão. O escudo da fé. Apaga as setas inflamadas do diabo, como dúvidas e medos. O capacete da salvação. Protege nossa mente, lembrando-nos de que somos salvos em Cristo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma ofensiva, capaz de derrotar o inimigo com a verdade. Revestir-se dessa armadura é um ato diário. É buscar a presença de Deus em oração, meditar na palavra, viver em obediência e estar constantemente em comunhão com o Espírito Santo. Não é algo que fazemos uma vez e esquecemos, é uma postura contínua de preparação e vigilância. E qual é o resultado? Quando estamos revestidos de toda a armadura de Deus, podemos permanecer firmes, independentemente das tempestades espirituais. O diabo pode tentar nos atacar, mas suas estratégias falham diante de um cristão protegido pela força de Deus. Efésios 6, 11 não é apenas um lembrete, é um chamado à ação. Ele nos ensina que a batalha espiritual é real, mas com Deus ao nosso lado, somos mais do que vencedores. Que tal, a partir de hoje, fazer dessa passagem parte da sua rotina espiritual? Antes de sair para enfrentar o mundo, pergunte-se, estou vestido com a armadura de Deus? 3. Você já parou para pensar na magnitude do poder de Deus dentro de você? 1 João 4, 4 é um versículo que nos traz conforto, coragem e vitória. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Neste versículo, o apóstolo João se dirige a nós com a ternura de um pai espiritual, chamando-nos de filhinhos. Ele quer nos lembrar de algo essencial: pertencemos a Deus. Essa identidade é a base de nossa força e nossa vitória. Mas o que significa ser de Deus? Significa que somos escolhidos, amados e protegidos pelo Criador do universo. E então ele afirma algo ainda mais poderoso: e já os tendes vencido. Você percebe o que isso quer dizer? Não é uma promessa futura, é uma realidade presente. Através de Jesus Cristo, nós já temos a vitória sobre o inimigo, o pecado e qualquer poder maligno que se levante contra nós. Essa vitória não depende de nossa força, mas da presença de Deus em nossas vidas. A segunda parte do versículo explica essa vitória: porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem está em nós? O Espírito Santo de Deus. Ele habita em cada pessoa que entregou sua vida a Cristo. Ele é maior do que qualquer força das trevas, maior do que o inimigo, maior do que as dificuldades, maior do que os medos e maiores do que as tentações. Mas quem é aquele que está no mundo? É o diabo, que trabalha através do sistema mundano para enganar, oprimir e destruir. Porém, João nos assegura que esse poder maligno não pode se comparar ao poder de Deus que opera dentro de nós. Agora, como aplicamos isso em nossa vida diária? Confie na presença de Deus. Lembre-se de que o Espírito Santo está em você, guiando, fortalecendo e protegendo. Não tenha medo das adversidades.
Quando o inimigo se levanta, declare com fé: e maior é aquele que está em mim. Viva como um vencedor. Não permita que as circunstâncias ou as mentiras do mundo te façam esquecer quem você é em Cristo. Busque a comunhão com Deus. Quanto mais próximo você estiver dele, mais forte será contra os ataques espirituais. 1 João 4:4 é um lembrete constante de que a supremacia de Deus é absoluta. Não importa o quão difícil seja a batalha, não importa o quão forte pareça o inimigo, Deus é maior. Ele é maior do que os seus problemas, maior do que suas dúvidas e maior do que seus medos. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, declare esta verdade com ousadia: eu sou de Deus, e já venci, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Se este versículo falou ao seu coração, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de encorajamento. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que fortalecem sua fé e te lembram de quem você é em Cristo. Que Deus te abençoe e te lembre, todos os dias, que Ele é maior. 4. Poucas palavras na Bíblia têm tanto poder e significado quanto as que Jesus pronunciou em Mateus 16:18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Neste versículo, encontramos uma promessa extraordinária que ecoa até hoje, uma garantia de que a Igreja de Cristo está destinada à vitória, independentemente dos ataques das forças do mal. Mas o que exatamente Jesus quis dizer aqui? Vamos mergulhar fundo para entender o significado e a aplicação dessas palavras. A cena em Mateus 16:18 acontece logo após Pedro declarar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão de fé é o fundamento da Igreja. Quando Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está usando um jogo de palavras. Pedro vem do grego Petros, que significa pedra ou rocha, e esta pedra refere-se à verdade eterna de que Jesus é o Messias. Aqui, Jesus deixa claro que a igreja não é uma construção feita por mãos humanas, mas uma obra divina edificada sobre ele mesmo. Ele é a pedra angular, e a fé nele é o alicerce inabalável. E então vem a declaração mais poderosa: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que isso significa? As portas do inferno simbolizam as forças do mal, o reino das trevas e tudo que se opõe ao propósito de Deus. Jesus está dizendo que nenhum ataque das trevas, por mais intenso que seja, pode destruir a igreja. Essa promessa nos dá confiança de que, apesar das perseguições, dos desafios e das tentações, a igreja sempre prevalecerá. Por quê? Porque ela pertence a Cristo. Ele a edificou, ele a sustenta, e ele a conduz à vitória. Agora, como essa passagem impacta a nossa vida hoje? Ela nos dá segurança. Se somos parte da Igreja de Cristo, estamos do lado vencedor. Não importa o quão difícil seja a batalha espiritual, sabemos que as forças do mal nunca triunfarão. Ela nos chama à unidade. Somos todos pedras vivas na construção da igreja, chamados a permanecer firmes na fé e unidos no propósito de Deus. Ela nos lembra do nosso papel. Como membros da igreja, somos chamados a avançar contra as trevas, levando a luz de Cristo ao mundo. E como podemos aplicar essa verdade no dia a dia? Fortaleça sua fé em Cristo. Ele é a rocha sobre a qual tudo está fundamentado. Confie nele em todas as circunstâncias. Seja ativo na igreja. Participe da comunidade, contribua com seus dons e viva o chamado que Deus tem para você. Não tema os desafios. Quando as portas do inferno tentarem se levantar, lembre-se de que elas não têm poder para prevalecer. Mateus 16:18 é mais do que uma promessa, é uma declaração de vitória. É um lembrete de que a igreja, construída sobre a rocha inabalável que é Cristo, está destinada a triunfar. E se você faz parte dela, essa vitória é sua também. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa certeza. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que fortalecem a sua fé e te equipam para viver como parte dessa igreja triunfante. Que Deus te abençoe e te lembre, todos os dias, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra aqueles que estão em Cristo. 5.
Você já refletiu sobre o poder absoluto do nome de Jesus? Filipenses 2, 10 a 11 nos apresenta uma visão grandiosa do impacto eterno de Cristo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é um dos textos mais poderosos da Bíblia, porque reafirma a supremacia de Jesus em todos os níveis da criação no céu, na terra e até mesmo no mundo espiritual. Vamos explorar o profundo significado desse versículo e como ele pode transformar a maneira como vivemos e entendemos o reino de Deus. Paulo começa com uma visão universal, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. O ato de dobrar os joelhos simboliza reverência, submissão e adoração. Aqui, somos lembrados de que Jesus não é apenas o Salvador, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse reconhecimento não será limitado a um grupo ou momento específico, mas será universal e eterno. Quando Paulo menciona nos céus, na terra e debaixo da terra, ele abrange todas as esferas da existência. Nos céus, onde os anjos e seres celestiais já louvam ao Senhor. Na terra, onde somos chamados a reconhecer seu senhorio hoje. Debaixo da terra, incluindo o mundo espiritual, onde até mesmo os poderes das trevas reconhecem a autoridade de Cristo. E então Paulo diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Isso nos lembra que, um dia, todas as pessoas, independentemente de sua fé ou posição, reconhecerão quem é Jesus. Alguns farão isso em adoração voluntária, enquanto outros confessarão forçados pela verdade inegável. Mas o que significa confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Significa reconhecer sua autoridade absoluta sobre todas as coisas, nossas vidas, nossa história e até mesmo o universo. Essa confissão não é apenas verbal, ela é acompanhada de um coração transformado e uma vida entregue a Ele. E tudo isso tem um propósito maior, para a glória de Deus Pai. O senhorio de Cristo não diminui o Pai, pelo contrário, ele glorifica a Deus, cumprindo seu plano eterno de redenção e revelando a perfeição de seu amor e justiça. Agora, como essa verdade impacta nossas vidas hoje? Nos convida à reverência. Devemos nos dobrar diante de Jesus agora, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, reconhecendo sua soberania em tudo o que fazemos. Nos dá confiança. O nome de Jesus é acima de todo nome. Não importa a situação ou o desafio, podemos clamar a Ele, sabendo que seu poder é maior do que qualquer adversidade. Nos chama a testemunhar. Se toda língua confessará que Jesus é o Senhor, por que não começar agora? Como seguidores de Cristo, somos chamados a proclamar seu nome ao mundo. Filipenses 2, 10 a 11 é um lembrete de que o nome de Jesus tem poder, não apenas no presente, mas por toda a eternidade. Um poder que quebra correntes, traz salvação e assegura a vitória final. Então, aqui está a pergunta: você já se dobrou diante dele? Já confessou com sua língua que ele é o Senhor? Não espere até que isso se torne inevitável. Faça isso agora, com o coração cheio de fé e adoração. 6. Em Apocalipse 12, 11, encontramos uma das declarações mais poderosas sobre a vitória dos fiéis na batalha espiritual, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Este versículo é um testemunho de coragem, fé e do poder absoluto do sacrifício de Jesus. Ele nos transporta para uma visão celestial, onde a luta entre o bem e o mal culmina em vitória para aqueles que permanecem firmes no Senhor. O sangue do Cordeiro, o fundamento da vitória. A primeira chave para a vitória é o sangue do Cordeiro. Jesus, como o Cordeiro de Deus, derramou seu sangue na cruz para redimir a humanidade. Este sacrifício não foi apenas um ato de amor, mas a base para a derrota de Satanás. O sangue de Cristo purifica, justifica e protege aqueles que nele confiam. A vitória mencionada aqui não é alcançada por força humana, mas pelo sacrifício de Jesus. Seu sangue tem o poder de cancelar o pecado. Ele nos liberta da condenação e do poder do pecado. Desarmar o inimigo. Satanás não pode acusar aqueles que estão cobertos pelo sangue de Cristo. Garantir nossa vitória eterna. Ele nos dá acesso à presença de Deus, onde encontramos força e segurança.
A palavra do testemunho, uma arma poderosa. A segunda chave para a vitória é a palavra do seu testemunho. Os fiéis derrotam o inimigo ao proclamarem o que Deus fez em suas vidas. O testemunho é uma arma espiritual, porque declara a verdade e expõe as mentiras do diabo. O testemunho não é apenas sobre palavras, mas sobre viver uma vida que reflete a transformação que Cristo realizou em nós. É por meio da nossa fidelidade e coragem em proclamar o Evangelho que derrotamos as trevas. Por que testemunhar? Porque a verdade liberta e encoraja outros a buscarem a Deus. Como testemunhar? Compartilhando sua história pessoal, mostrando como Deus agiu na sua vida e vivendo de forma coerente com sua palavra. Amar a Deus mais que a própria vida. A última parte do versículo é talvez a mais desafiadora, e não amaram as suas vidas até a morte. Aqui vemos o nível máximo de compromisso e entrega. Os fiéis estavam dispostos a perder tudo, inclusive a vida, porque sabiam que sua verdadeira recompensa estava em Cristo. Isso nos ensina que a vitória sobre o inimigo exige coragem, perseverança e a disposição de colocar Deus acima de tudo. Não é sobre buscar conforto ou segurança, mas sobre viver para a glória de Deus, custe o que custar. Aplicações práticas para a sua vida. Confie no sangue de Cristo. Lembre-se de que sua vitória já foi conquistada na cruz. Não permita que o inimigo te engane com culpas ou acusações. Proclame seu testemunho. Nunca subestime o poder de compartilhar o que Deus fez por você. Sua história pode inspirar e transformar vidas. Priorize Deus acima de tudo. Viva com coragem, sabendo que o que importa não é a duração da sua vida terrena, mas a eternidade com Cristo. Apocalipse 12, 11 é um lembrete de que a batalha espiritual é real, mas a vitória já foi garantida. Ela não vem pelo que fazemos, mas pelo que Jesus fez por nós. Nosso papel é confiar, testemunhar e viver com fidelidade, mesmo diante das maiores provações. Chegamos ao final desta jornada poderosa pelos 6 versículos bíblicos que aterrorizam os demônios. Ao longo deste vídeo, vimos que a palavra de Deus não é apenas um livro, ela é uma arma espiritual capaz de derrotar qualquer força das trevas. Cada um desses versículos revela verdades eternas sobre o poder de Deus, o sacrifício de Jesus e a autoridade que temos como filhos do Altíssimo. Eles nos mostram que, embora o inimigo tente nos oprimir, ele não pode prevalecer contra aqueles que vivem na luz da palavra e no poder do Espírito Santo.